Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Aqui é mais um vídeo no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Vem comigo que a gente vai fazer resolução de questões para o Enem. Questões, é claro, de sociologia, aqui no canal Penso, Pensando Sociologicamente. Vem comigo. Bom, pessoal, esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos que eu estou desenvolvendo aqui, falando e desenvolvendo temas sociológicos com foco nas questões do Enem. A gente sabe que as questões do Enem, elas não são fáceis, tem muito texto, às vezes tem texto que dialogam com a história, com a geografia, com a filosofia, com a sociologia, com a antropologia, com a economia política, com a ciência política. Então, assim, tem vários textos de diversos autores, sempre dialogando ali sobre algum tema, alguma categoria sociológica. E, na sequência, tem um comando da questão. E aí tem as alternativas que também não são muito fáceis, porque às vezes elas nos trazem algum tipo de confusão ou faz com que o candidato, né, o estudante ali que está fazendo a prova do Enem, que é um concurso, que é um processo de seleção, possa ficar angustiado, possa ficar um pouco sem muita confiança. Então eu vou ajudar aqui as questões do Enem, né, em sociologia, beleza? Nesse tema agora a gente vai trocar uma ideia, vai resolver, fazer resolução comentada de questões sobre o âmbito da cultura. Vou colocar na tela e vamos junto, vem comigo. Vamos lá, aqui estamos questões do Enem, só que eu vou abrir na apresentação para ficar mais fácil para eu fazer as devidas correções e algumas sinalizações que são importantes, né, para que a gente possa acompanhar bem de perto. Então, Enem 2024 com o professor Miro Santos, aqui no canal Pensando Sociologicamente. Essas questões, gente, vai versar, vou colocar a caneta aqui, abrir as canetas. Então, questões que dizem respeito ao tema da cultura. Faz parte da sociologia e lembrando, a gente pode ver em outros vídeos, a sociologia, ela é uma das ciências sociais, uma das três ciências sociais que fazem parte de qual pensamento, né? A gente tem aí um pensamento muito ligado às humanidades. Dialoga-se muito com a geografia, com a história, com a filosofia, o que na escola é chamado de componente das ciências humanas e sociais. Mas a sociologia ela tem três, né? Ela dialoga com a ciência política, com a antropologia e, somado à sociologia, forma o que nós chamamos de ciências sociais. Então eu vou trocar uma ideia aqui a partir dos conceitos e categorias das ciências sociais. É claro que a chave de resposta de várias questões das ciências humanas podem dialogar com a geografia, vão dialogar muito com a filosofia, com a sociologia e com a história, claro. Você, com conhecimento de algumas dessas áreas, você pode também vir a responder. Só que a sociologia ela vai ajudar ainda mais nesse processo, tá bom? Então, questões sobre o tema da cultura, o que diz respeito à cultura, que tem a ver com o quê? Com etnocentrismo, com diversidade cultural, com assimilação cultural, com xenofobia, com preconceito, com discriminação, com relações de parentesco com o que nós falamos que são é, elementos importantes para a formação das sociedades, identidades. Então, todas essas questões, essas categorias sociológicas que diz respeito à cultura, tá? Agora chega de papo, vamos para lá mesmo, vamos fazer e resolver a questão. Então, temos aí a primeira questão, tá? Essa aí, gente, ó, ela tá dialogando com o quê? Com a cultura, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui. Questão 1 do Enem de 2017. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que, tradicionalmente, ocupam, competindo à União demarcá-las. Então, está falando sobre demarcação de terras indígenas. Proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Beleza? Então, aqui nesse caso, gente, a gente tem um textinho, ó lá, nesse texto ele está fazendo referência a quê? À Constituição Brasileira. Vou colocar aqui, né, um marcador de texto para não ficar tão grosso. Ó lá. Sempre é importante que o candidato, o estudante, ele olhe o texto de onde que está falando e aí sim ele vai para o comando da questão, porque o comando da questão é o que vai realmente, de fato, de maneira objetiva, pedir o que a questão quer. O comando da questão vai falar, olha, a partir desse texto, faça isso, faça aquilo. Então, vamos para o comando da questão agora que está aqui, ó.
A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Então, assim, ele quer saber, né, essa vinculação, ó. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Então, essa vinculação histórica entre dois entes aí, né? Entre o quê? O que que a gente está falando? Então, ó, tá falando sobre os povos indígenas, esse aqui tá falando de índios, porque é uma citação literal da Constituição, mas nós chamamos agora de indígenas, tá? Indígenas. E aí, você tem que dialogar sobre o quê? Muito provavelmente, ó, o trecho da Constituição, ele vai estar fazendo menção ao direito ao território. Só que o direito ao território é algo necessário, é um espaço importante para que você possa desenvolver a sua cultura, desenvolver as crenças, os ritos, o seu jeito de ser, o modo de ser de cada sociedade, de cada etnia. Então, dito isso, a perda do território ela pode ser compreendida como um risco para a organização social. É um risco para os costumes, é um risco para a crença, é um risco para os valores daquele grupo social, daquela etnia, a perda do território. Então, para você disponibilizar e difundir e defender, enquanto um direito humano fundamental, a possibilidade de existência dessas culturas, é importante que se tenha, então, a possibilidade de existência desses territórios. Então, a proteção da cultura das diversas etnias exige a proteção do seu território. Então, aqui vai estar falando sobre proteção do território é a letra C, ó. Aqui é a regulação entre etnia e miscigenação? Não. É a vinculação entre sociedade e igualdade jurídica? Não. É a vinculação entre espaço e sobrevivência cultural. Aqui, né, o espaço geográfico também, é o território, né, mas que é um espaço social de reprodução, né, de sua vivência e produção de seu modo de vida. Então, tá falando sobre progresso, sobre bem-estar e modernização econômica? Não. Então, a única, né, chave de resposta possível aqui, né, eu diria com uns 80, 90% de, de corretas, né, de sendo a resposta para essa chave de comando é a letra C. Então, letra C, espaço e sobrevivência cultural, beleza? Vamos que vamos, vou seguir aqui. 2, Enem 2016, vou fazer a leitura aqui. Essa 2 diz respeito à educação patrimonial, tá? Ações de educação patrimonial são realizadas em diferentes contextos, localidades e têm mostrado resultados surpreendentes ao trazer à tona a autoestima das comunidades. Em alguns casos, promove o desenvolvimento local e indicam soluções inovadoras de reconhecimento e salvaguarda do patrimônio cultural para muitas populações. Então essa está fazendo menção, né? Aqui você tem também a citação da onde que está tirando aqui de um livro, Tempo, Memória e Patrimônio Cultural. Então essa citação diz respeito à educação patrimonial, ao respeito ao patrimônio cultural de algum grupo social. Então assim, é muito importante, né? Aqui eles chamam de comunidades, trazer a tua autoestima das comunidades. Vamos para o comando da questão? O comando está aqui. A valorização dos bens mencionados encontra-se correlacionada a ações educativas que promovem, né? Que promovem o quê? Então, a valorização dos bens em relação ao patrimônio, ao desenvolvimento do patrimônio, patrimônio cultural, e essa educação, ação educativa, né? Ação educativa patrimonial, promovem o quê? Então, essa correlação. Letra A, evolução de atividades artesanais herdadas do passado. E aí? Evolução, gente, está falando de comunidades, está falando de culturas, patrimônios culturais. Você tira essa ideia positivista de evolução, de darwinismo social, de superação, de hierarquização, um superior, outro inferior. Tudo que tiver, ou qualquer alternativa que tenha esses traços, essas ideias, você pode rejeitar quando a gente estiver falando de patrimônio, de aceitação, de respeito às culturas. Então, nesse caso, a letra A você já tira, evolução. B, representações sociais formadoras de identidades coletivas. Tem a ver? Tem a ver, ó. Então, a valorização desses bens, né? Essa ação educativa vai promover representação social e identidade coletiva. Lembrando que identidade tem muito a ver com a ideia de quê? Pertencimento.
pertencimento. E aí, nesse caso, a educação, ela é uma instituição social que promove a cidadania, né? O aprendizado para o trabalho, a formação humana integral. E nesse caso, a cultura deve ser respeitada, é, é, basicamente, sem preconceitos, sem xenofobia, sem invisibilidade. Então, ó, você tem aí algumas legislações. A LDB foi atualizada com a Lei 10.639, depois com a 11.645, que vai dizer o seguinte, ó, que é importante que você tenha no seu currículo, né, a história e cultura é, afro-brasileira e indígena, afrodescendente indígena. Então, você tem que respeitar essas culturas. Então, assim, a partir dessa visão, tornar a invisibilidade é um problema. Então, essa relação de mobilização política, criadora e tradições culturais urbanas, não. Hierarquização de festas folclóricas, não. Formação escolar dos jovens para o trabalho realizada nas comunidades. A LDB defende, né, a formação para o trabalho, mas nesse caso está falando o que vai dialogar com o comando da questão é a letra B. Eu diria que com 70% letra B, representação social formadora de identidades coletivas, ao você defender e difundir aí a salvaguarda do patrimônio cultural, eu chamaria de patrimônio sociocultural. 3. Enem 2016, a gente tem aí simples, saborosa e, acima de tudo, exótica. Então, ó, saborosa e, acima de tudo, exótica. Já tem um olhar aí um tanto quanto diferente, né? Tá tendo um olhar em relação à diferença. Mas vamos continuar a leitura. Se a culinária brasileira tem o tempero do estranhamento, esta verdade decorre de dois elementos. Aí ele vai chamar aqui, ó, elemento 1, a dimensão do território. Então é um dos elementos para que a culinária tenha essa mistura, nesse estranhamento. E a infinidade de ingredientes. Infinidade de ingredientes. Aqui é, então, o elemento 2 que ele vai discorrer. Percebe-se que o segredo da cozinha brasileira é a mistura com ingredientes e técnicas indígenas. Ah, agora ele colocou aqui a relação da cultura. É esse o elemento que a torna autêntica. Então, a nossa culinária, a partir de vários elementos, uma diversidade riquíssima de elementos, tem também somado a isso um grande território. Então, você tem aí alterações, adaptações, né? Miscigenação cultural, né? Assimilação, tudo um pouco que faz com que a coisa se desenvolva, né? Em várias partes do território brasileiro, somado à influência indígena, que também tem várias etnias aqui no estado brasileiro, no estado-nação chamado Brasil. Vamos para o comando da questão. O processo de formação identitária descrito no texto está associado a. Então é bom lembrar, né, que a cultura não se faz sozinha, a cultura se faz a partir de trocas. E a gente tem algo, né, que se desenvolve a partir da mistura. Então a miscigenação brasileira, ela desenvolve muito aquilo que nós chamamos de aculturação. A assimilação é a apropriação de elementos culturais de outros grupos sociais. Então você tem, ó, assimilação, assimilação, que é o quê? A apropriação de elementos culturais de outros grupos sociais. E aqui tá, né, a categoria exótica, quando você fala o olhar diferente, exótico, é do outro. A assimilação, gente, ela vai fazer parte, né, do processo de desenvolvimento da cultura, tá? A gente tem o multiculturalismo, tem o contato interétnico, a gente tem a própria coisas ruins, né? A etnocentrismo, a gente tem a xenofobia, a aversão, repulsa, um monte de coisa. Mas a aculturação e miscigenação da cultura brasileira propiciou a diversidade. Então, assim, a chave de resposta seria basicamente a assimilação, que faz parte de um processo chamado aculturação, tá? Então, assim, é um processo resultado de quando você tem dois ou mais grupos, né? Você tem um processo de aculturação que pode ocorrer uma troca, ou pode ser de uma maneira muito mais forte ou forçada de um dos grupos, né, de maneira unilateral, tá? Então, essa aculturação vai existir. Como chave de resposta aqui, a gente tem, basicamente, letra A, imposição de rituais sagrados. Não está falando sobre religiosidade, mas sim sobre culinária, que ficaria meio confuso essa. Letra B, assimilação de tradições culturais. Essa aqui é a chave de resposta. Letra C, tipificação de hábitos comunitários. Não está fazendo uma caracterização, uma característica de tipificação. Letra D, hierarquização de conhecimentos tribais.
mas é mistura, né? Se é uma mistura, a gente está mais para aculturação e assimilação. Superação de diferenças étnico-raciais. Não está falando de superação aqui. Então, é a letra B. Mesmo que a assimilação ela seja rejeitada por alguns antropólogos que vão dizer, olha, sempre uma troca, né? Essa aculturação ela vai ocorrer entre dois ou mais grupos e tudo bem que um pode rejeitar ou não. Você pode ter a adoção ou pode ter a rejeição de elementos culturais do outro. Então, a assimilação unilateral, ela não é sempre a primeira escolha dos antropólogos. Eles vão falar que ocorre a assimilação, a troca, a aculturação. Mas a chave de resposta aqui para nós é letra B, com certeza. Então, 3, letra B, tá? Façamos aí nossa caminhada, vamos adiante, vamos tocando o barco aqui, vamos para questão 4. Questão 4 do Enem. A tribo não possui um rei. Opa, já está falando aqui. Aqui faz uma mistura, né? A gente está falando sobre poder e política, professor Miro, que é outro tema. Poder e política. Ou a gente está falando da questão da cultura, tá? Lembrando, gente, que os temas da sociedade, os temas da sociologia, eles são importantes como chave, né? Teórica e cognitiva para facilitar o nosso entendimento sobre o mundo. Mas você não vai recortar a sociedade e falar, agora só está acontecendo fenômenos ligados ao mundo do trabalho. Não, fenômenos do mundo do trabalho, da exploração do trabalho, da dificuldade em relação ao trabalho, da carga horária, da jornada, estão acontecendo também juntamente com fenômenos de assimilação, xenofobia, de mobilidade social, de questões de cultura, de questões da ordem da comunicação, de questões da ordem do poder, dos movimentos sociais, do Estado, da política. Então, assim, a gente faz a divisão dos temas da sociologia para facilitar. Nesse caso, o autor Pierre Clastres, ele falou muito sobre a questão dos povos indígenas e sua relação com o poder ou com a existência ou não de um Estado. Esse mesmo que você estuda na história e na geografia. Estado moderno, Estado-nação. Tá? Vamos fazer a leitura desse trecho. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. Olha só, não dispõe de nenhuma autoridade, de nenhum poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe, para restabelecer a ordem e a concórdia, do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder, e os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. A tarefa dele é de pacificador. Aqui é um antropólogo chamado Pierre Clastres, que ele escreveu um livro chamado A Sociedade contra o Estado, e ele vai desenvolver, né, essa questão, fazendo a ligação entre comportamento relacionado à participação, ao poder em sociedades de povos originários, povos tradicionais, povos indígenas, que não tem aquela figura do Estado-nação, o Estado moderno que centraliza o poder, que tem seus aparatos aí burocráticos, que tem seus elementos institucionais da organização desse poder, por exemplo, a justiça, né, o parlamento, o próprio poder executivo e a legislação por força do direito, né, dos estados nacionais. Então, aí, esses povos originários não vão ter isso na figura e nos estudos do Pierre Clastre, ele está fazendo essa discussão, tá? Então, o Clastre está fazendo essa discussão. Vamos ver o que ele está pedindo, o comando da questão? Ó, o comando da questão. Opa, mexendo na minha caneta aqui. Volta a caneta vermelha, vamos colocar um marcador. O modelo político de sociedade, das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em. Aqui eu deixei essa questão tanto quanto não tão fácil, porque você precisaria lembrar algumas coisas que dizem respeito à sociedade e à cultura, aos povos originários, e lembrar algumas coisas que dizem respeito à política, poder e Estado. E ainda lembrar o que um dos autores da sociologia diz sobre a política, o poder e o Estado, que é o Max Weber, tá? Nesse caso aqui, vamos entender a questão. Então, olha só, muito cuidado. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o do Estado liberal burguês. Então, o modelo político das sociedades dos povos originários contrasta, ele é diverso, ele é divergente, ele é diferente
do modelo do Estado liberal, do Estado-nação, do Estado moderno burguês. Por quê? O que vai acontecer, né? Porque se baseia em quê? Então, de quem que ele está falando? Quem se baseia em? Então, ele está falando do quê? Ó, o modelo político, mas vou abreviar. O modelo das sociedades, ou o que nós podemos chamar de povos originários. Originários. Então é disso que ele está falando. Esse modelo dos povos originários se baseia em quê? Tá? Em imposição ideológica e normas hierárquicas? No. Essas normas seriam muito do Estado, né? Determinação divina e soberania monárquica? Não, aqui está falando muito do Estado absolutista, que ainda é a figura do Estado. C. Intervenção consensual e autonomia comunitária? Tá muito parecido com essa, hein? Ó. Intervenção consensual. Cuidado, aqui não está falando dos Estados-nações, né? Do Estado moderno. Está falando dos povos originários e a sua relação com o poder, que se baseia nessas questões, que envolvem intervenção consensual, o consenso, o diálogo, o debate e a autonomia comunitária. Porque as comunidades são autônomas, né, para decidir e resultar em como que vai entender essas relações de poder. D. Mediação jurídica? Não. Gestão coletiva e obrigações tributárias? Não também. Então aqui a chave de resposta é a letra C. Talvez aqui os candidatos que vão pensar que o texto está falando sobre o Estado moderno podem vir a se confundir, tá? Mas aqui, gente, esse Estado moderno, ele não vai ter a coerção, porque o que caracteriza o Estado moderno, né? O Estado moderno centraliza o poder e na figura do Max Weber ele vai dizer, olha, o Estado moderno é aquela instituição, o ente, que tem um monopólio legítimo da violência. Então, além de centralizar o poder, ele vai tomar a força, a coerção para si. Ele, em última instância, tem um monopólio legítimo da violência. A gente teve agora, né, a violência em relação aos torcedores do Peñarol, aos torcedores uruguaios, em relação a brigas, né, badernas e transgressões que ocorreram ali, atos de violência na cidade do Rio de Janeiro, né, na véspera aí do acontecimento do jogo da Libertadores contra o time Botafogo. Bom, ó, professor, os caras fazem violência também. Fazem violência, mas não é legítima. O assalto, o roubo, a transgressão, né? A violência que um ser humano faz com o outro, o indivíduo faz com o outro, não é legal e não é legítima segundo as normas de um Estado moderno. Por isso que o Max Weber vai falar, olha, quem tem o monopólio legítimo da violência é o Estado. E nesse caso aqui, não há Estado e não há coerção legítima de violência por parte dos líderes desses povos originários, então é consensual, é letra C com certeza. O chefe não tem esse mando do poder do Estado. 5. Enem 2012, vamos para 5, hein, gente? E a última aqui já para esse treino nosso, eu acho que já é muito suficiente, bater nos 25 minutos, e lembrando que tem aquele método Pomodoro, você estuda 25 minutos, descansa mais 5, depois volta a estudar mais 25, descansa mais 5, aí você tem um total aí de 50 minutos de alta e plena concentração com 10 minutos de respiro. Aí você pode abrir a geladeira, tomar uma água, comer uma fruta, olhar a rede social, etc e tal. Mas procure estudar 25 minutos de maneira bem concentrada, tá? É o método Pomodoro. Questão 5. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil. Professor, que confusão. Eu achei que a história está falando que o Brasil foi descoberto, não que descobriu a África no Brasil. Ficou meio confuso? Depende, vamos terminar de ler. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos trazidos como escravos. E essa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Quem fala isso é a autora Slenis, que ela tem um texto chamado Malungo, Gnoma Vem, África Coberta e Descoberta no Brasil, revista USP, e está uma adaptação aqui. Então, nesse texto, gente, ela está falando de que descoberta da África, né? Não é uma descoberta física da África que foi feita pelo Brasil. É claro que isso não faria sentido. Mas é uma descoberta de um pertencimento, de uma cultura da diáspora africana, por meio do seu povo, né, dos seus habitantes, que foram forçados a fazer esse translado, né,
no transatlântico aí, né, na diáspora do Atlântico, por conta do modelo do colonialismo, imperialismo e escravidão. Então, essa população negra africana, claro, tem um pertencimento, tem uma cultura que são combinadas e fazem menção, tem uma origem étnica muito ligada ao território africano. Por isso que a autora vai falar, olha, esse pessoal descobriu a África, né? Mesmo nos porões dos navios, mesmo em reclusão, mesmo sendo transportados para trabalho forçado, né? Na América, no caso aqui do Brasil, esse pessoal descobriu a África. Então vamos lá. Vamos para o comando da questão. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, né? Então, esse contato de diferentes indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível o quê? Então, aqui, gente, está falando sobre a resistência africana, claro, né? Sobre a construção de um território, a ideia de pertencimento de um território que teve origem durante a diáspora africana. Tem até a antropóloga e ativista, né, do movimento negro, Lélia Gonzalez. Eu tenho um livrinho aqui chamado é, é, Lugar de Negro, né? E aí ela fala, olha, até a língua, cara, a língua portuguesa que nós falamos aqui é muito diferente. É uma língua portuguesa ligado ao pertencimento dos povos africanos, ligado a essa inserção de contribuições da cultura africana. Não é a mesma língua falada em Portugal, né? O português brasileiro tem muito a ver com os povos originários aqui, os povos indígenas e com os povos africanos que vieram para cá. Então eles criaram algo, né, nesse caldo de cultura e criaram também um pertencimento à África. Então é uma identidade, né, e cultura que é repensada e percebida ao virem para o Brasil, tá bom? Então assim, vamos verificar aqui, ó. Essa experiência da escravidão no Brasil tornou possível o quê? A formação de uma identidade cultural afro-brasileira? Eu iria nessa, né? Tem muito a ver, faz muito sentido. Tem uns 90% aqui. Letra B. Superação de aspectos culturais africanos. Superação, não. Por antigas tradições europeias? Não. Teve, assim... Claro que o contato interétnico, ele teve aquele processo de assimilação, teve xenofobia, teve ataques e perseguições às culturas africanas, mas essa cultura, mesmo que não sendo hegemônica e não sendo a suprema, né? A supremacia portuguesa era muito mais forte, mas a supremacia europeia se faz até hoje, mas as resistências e a ideia de pertencimento, ela é muito importante para os povos da África, né? Os povos africanos, povo negro. Então é uma superação. É uma formação de identidade, não superação ou aniquilação dos aspectos culturais africanos. Reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos ela não tá reforçando o conflito. Ela está enfatizando a união. Letra D, manutenção das características culturais específicas de cada etnia. Reforço aqui que está muito ligado à letra C. A autora não está reforçando a diferença. Ela está fazendo uma ode, uma defesa, né? uma catarse da união é, que se configurou e existiu de pertencimento desses povos. A resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. Não, né? Não está falando da resistência, é a resistência europeia ou ao eurocentrismo. Então, essa também não. Eu ficaria com a letra A. Então, a alternativa correta, a letra A. Tudo que está no texto diz respeito, né? E torna possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Beleza? É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Batemos aí agora os 28 minutos. Maratona Enem 2024 no canal Penso, né? Então vamos sempre pensando aqui a sociedade, a educação e a complexidade do real, beleza? Valeu, um forte abraço, obrigado por você me acompanhar até aqui e bons estudos.